Meu tema, então, é propositadamente bastante abrangente e diz respeito à dimensão principiológica do novo Código de Processo Civil. Aliás, eu decidi, nas exposições que tenho feito a respeito do projeto, não usar essa expressão novo Código de Processo Civil, porque ela é muito arrogante, eu já estou aprovando o código, né? Por outro lado, o projeto, tecnicamente, já me parece que seria a expressão inadequada, porque não é mais um projeto, é um substitutivo. Mas substitutivo é uma palavra que não quer dizer nada, né? Não remete a projeto de lei nem nada. Então, me parece que a expressão realmente adequada é o CPC projetado, né? Porque é uma expressão que abrange todas as situações, o projeto, o substitutivo, o esboço do projeto, enfim. A inclusão de parâmetros decisórios mais flexíveis no ordenamento jurídico é fenômeno que vem se tornando cada vez mais recente, mais frequente. Hoje, as leis são efetivamente repletas de conceitos vagos, né? Hipossuficiente, cláusulas gerais, função social do contrato, função social da propriedade. E os princípios jurídicos estão cada vez mais presentes nas discussões jurídicas, integram cada vez mais os pedidos que se fazem perante o judiciário e, consequentemente, correlatamente, as decisões. Entende-se que essa é a única forma de driblar a complexidade das sociedades contemporâneas, possibilitando a prestação da tutela jurisdicional em casos variadíssimos, peculiares, complexos e, às vezes, realmente únicos que se apresentam para que o Poder Judiciário decida, né? Na verdade, esse estilo de legislar é o estilo de legislar do final do século XX e do começo do século XXI. As leis não são mais minuciosas, o legislador definitivamente abriu mão dos números clausos, porque se entende que essa legislação muito rígida, muito dura, é incapaz de cobrir a complexidade do mundo contemporâneo, né? Somada, evidentemente, ao tal do acesso à justiça que acabou acontecendo. O acesso à justiça, vocês são muito jovens, mas, para quem já passou dos 40, pôde sentir que, nas últimas décadas, o acesso à justiça era o tema central de todos os congressos, de todos os seminários, de todos os encontros, né? Se arrumava algum jeito de colocar no título do seminário o agravo e o acesso à justiça, a apelação e o acesso à justiça, a ação declaratória incidental e o acesso à justiça. Só se falava de acesso à justiça, se tratava de todos os institutos sob a ótica do acesso à justiça. E o fato foi que, efetivamente, o acesso à justiça aconteceu. Então, esses dois fenômenos somados, a complexidade das sociedades contemporâneas e o acesso à justiça, fez com que a complexidade dos casos que se colocam hoje para o judiciário decidir, né, aumentasse infinitamente. E, por isso, esses parâmetros mais flexíveis foram incluídos definitivamente, ao que parece, no ordenamento jurídico, no sentido lato da expressão, né? Hoje eles estão na lei, hoje eles estão nos livros, hoje eles estão nas decisões e nos pedidos. Os conceitos vagos, as cláusulas gerais e os princípios jurídicos. Esses parâmetros mais flexíveis permitem que o juiz decida sem previsão legal expressa e minuciosa, específica a respeito do caso concreto que ele tem que decidir, né? E há exemplos muito interessantes a respeito desse fenômeno. Um dos exemplos mais expressivos que eu consegui pensar e trazer aqui para vocês é uma decisão do ministro Delgado, em que ele aplicou criativamente, de modo absolutamente harmônico com o sistema, a cláusula geral, função social da propriedade. Nós sabemos que essa é uma expressão propositadamente vaga, né, carregadíssima de conteúdo axiológico, mas ninguém sabe exatamente o que é a função social da propriedade e ninguém sabe exatamente o que acontece se uma determinada propriedade não exerce a sua função social, né? Aí vem essa decisão brilhante, no meu entender, do ministro Delgado, em que ele nega a indenização numa ação de desapropriação, a parcela de terra desapropriada, não a terra inteira, mas a uma parcela em que o desapropriado plantava psicotrópicos, dizendo que aquela parcela do terreno não cumpria a sua função social, portanto, quanto a ela não haveria indenização. Uma decisão daqui do Rio Grande do Sul com base em princípios, exclusivamente com base em princípios, que eu achei também muito interessante. É uma decisão em que a avó pleiteia o direito de visita aos netos. A lei não prevê, não disciplina esse direito. A lei fala do direito do pai e da mãe, quando separados, de um visitar a prole, quando a prole está com o outro cônjuge, né? E, aqui no Rio Grande do Sul, houve uma decisão em primeiro grau, confirmada no Tribunal Estadual e confirmada no STJ, no sentido de que a avó tem, sim, o direito de visita aos netos, com base na ideia de abuso de pátrio poder. Na verdade, se considerou que, sem uma razão séria, a proibição de visita dos avós aos netos é, sim, abuso de pátrio poder.
E eu falei, quando dizia que, de fato, os casos são muito ricos e muito variados e muito peculiares, que poderia haver casos únicos, e eu acho que há. Eu até trabalhei num texto que escrevi, um caso único que me foi trazido por uma moça que trabalha comigo como minha assistente na PUC de São Paulo, e ela trabalhava, na época, na PAJ, né, como é uma parte da Procuradoria do Estado que cuida de pessoas carentes, né, a Procuradoria de Assistência Judiciária. E uma senhora chegou para ela com a seguinte situação, vejam só que interessante. Na época da conversão de cruzados novos em cruzeiros, ou de cruzados em cruzados novos, enfim, naquela época de que vocês muito provavelmente não se lembram, mas a gente tinha uma moeda por semana, ela estava com 3 meses de aposentadoria dela na bolsinha e ia para o banco trocar o papel moeda, né? Fazer a transformação. E ela foi atropelada. Foi atropelada com a sua bolsinha cheia de dinheiro, foi para o hospital, ficou em estado de coma 6 meses. O pessoal do hospital guardou as coisas dela, as roupas, etc, etc. Tinha uma irmã, ela tinha 86, a irmã um pouco mais nova tinha 82, ia visitá-la, etc, etc. Quando ela voltou a si, a bolsa foi recuperada, etc, etc, mas não havia mais prazo para trocar o dinheiro, né? Então, ela foi procurar essa minha amiga, a Cláusula, querendo entrar em juízo, dizendo que na verdade, tinha havido força maior. E a Cláudia entrou com uma ação e não obteve liminar, infelizmente, embora tenha ganho na sentença, com base na ideia de que, se ela não pudesse trocar o dinheiro, acabaria acontecendo uma espécie de enriquecimento ilícito do Estado, né? Enfim, houve lá uma construção muito criativa por parte da Cláudia, com base em analogia, em princípios, etc., etc., para que a velhinha pudesse trocar o dinheiro fora do prazo, né? Esse é um caso único, né? Um caso justamente decorrente, que acabou parando no judiciário como decorrência do acesso à justiça, e etc., etc., desses fenômenos tão contemporâneos. Quanto aos princípios jurídicos, e é esse o assunto propriamente dito da minha exposição, nós sabemos todos que se trata de normas jurídicas propositadamente vagas, com forte carga axiológica, ou seja, carregam em si valores socialmente aprovados, e são normas relevantíssimas para o sistema. São, na verdade, a matriz dos sistemas. Mas nós sabemos que, às vezes, esses princípios não estão escritos. No entanto, a nossa cultura é uma cultura de país de civil law. Nós estamos acostumados com normas escritas, né? Tanto é que quem de nós nunca perguntou, mas onde está escrito isso, né? Sendo que essa pergunta praticamente equivale, mas essa norma existe mesmo? Não, 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 eu não. Por que eu não posso entrar de bermuda? Onde é que está escrito isso, né? Quantas e quantas vezes a gente não se pergunta isso, ou arruma um jeito de burlar uma regra que a gente sabe que existe, com essa pergunta, onde é que a norma está escrita. Então, porque para nós realmente gera mais conforto pleitear alguma coisa perante o judiciário, assim como para os juízes gera mais conforto decidir alguma coisa, se pode fazer isso com base numa norma que esteja verbal, expressamente formulada. Ainda que essa norma seja um princípio, né? É claro que a norma não deixa de ser um princípio pela circunstância de ela estar formalmente formulada num código ou numa lei esparsa. Então, essa foi uma decisão que nós tomamos, e, apesar de, todos sabem, a comissão que fez o projeto ter sido e ser extremamente heterogênea, né? Essa comissão foi uma das comissões mais heterogêneas que eu já vi na minha vida. Heterogênea sob o ponto de vista das idades, por exemplo. Havia pessoas na faixa dos 30, na faixa dos 40, na faixa dos 50, na faixa dos 70. Né? Heterogênea também sob o viés da origem geográfica. Gente do Rio Grande do Sul, professor Adroaldo Furtado Fabrício. Gente do Rio, ministro Fux. Gente de São Paulo, eu. Né? Gente do Paraná, Zé Miguel Medina. Gente do Piauí, Marcos Vinícius, enfim. E também das origens profissionais, se é que se pode dizer assim, né? Havia juízes, gente egresso do Ministério Público, como é o caso do desembargador Bedak, que deve falar depois de mim, que veio do Ministério Público, advogados, ministros, juízes de segundo grau, enfim. Mas, quanto a esse ponto, felizmente, houve uma concordância, né, imediata. Se nós pudermos colocar no projeto princípios, isso facilita tudo, né? E de certo modo, é uma atitude que tem o seu caráter didático, né? Olha, o princípio está aqui, está formulado, não vamos discutir mais se o direito brasileiro adota ou não tal princípio. Está aqui, né? Vamos interpretá-lo e, de preferência, segui-lo. Por outro lado, o pano de fundo de todas as alterações do sistema processual trazidas pelo Código de Processo Civil projetado foi a vontade de constitucionalizá-lo, ou seja, de tornar absolutamente evidente, muito visível, a sintonia desse código com a Constituição Federal Brasileira. E, para chegar até esse objetivo, nós formulamos expressamente muitos princípios, como eu dizia agora há pouco,
a maioria deles de natureza constitucional, assim como criamos institutos cuja função é a de concretizar princípios constitucionais, né? Também procuramos aprimorar alguns institutos já existentes, cuja função já é a de concretizar, de tornar reais, né? Dar rendimento aos princípios previstos na Constituição Federal. Assim, então, nós repetimos alguns princípios que estão na Constituição Federal, como, por exemplo, o tal princípio do prazo razoável, né? Aquele princípio que diz que o autor tem direito a começar e terminar o processo num espaço de tempo que seja razoável, né? Nós colocamos esse princípio na lei e pensamos, quando fizemos isso, no tal problema que os advogados enfrentam muito frequentemente, que é saber se a ofensa à lei, se a ofensa à Constituição é direta ou não. Quer dizer, nós, quando entramos com recurso extraordinário, nós, advogados, muitas vezes nos deparamos com a decisão de negativa de seguimento do recurso, ou mesmo com a decisão lá no STF já de inadmissibilidade do recurso, porque a ofensa à Constituição seria direta, seria indireta, né, e não direta. E o que eles dizem é o seguinte: toda vez que, para demonstrar que houve uma ofensa à Constituição, eu tenho que passar pela lei ordinária, na verdade, não está havendo propriamente uma ofensa à Constituição, está havendo uma ofensa, sim, de o princípio está repetido na lei ordinária, que transforma a questão de questão constitucional em questão de lei federal, né? Mas nós procuramos resolver esse problema também quando tratamos dos recursos, e eu vou dizer como, né? Mas é claro que colocarmos no projeto que a parte tem direito a que o processo se desenvolva, comece a dizer que, quando se tratava de matéria de ordem pública, já que é matéria a respeito da qual o juiz pode conhecer de ofício, ele não precisa nem provocar o contraditório. Mas eu sempre pensei o seguinte: o próprio Código de Processo Civil, na sua versão original, né, de 73, já tem um dispositivo que indica que essa regra não é absoluta, ou até que essa regra não existe. Porque, no artigo 327, se diz que, quando o réu alega na contestação preliminares, antes de o juiz eventualmente extinguir o processo sem julgamento de mérito, acolhendo as alegações do réu ou a alegação do réu, ele deve proporcionar o contraditório. O autor tem que se manifestar. Ora, o que são as preliminares? As preliminares são matéria de ordem pública, né? Litispendência, coisa julgada, carência de ação. Então, vejam que no próprio Código de Processo Civil, na sua versão original, já existe um dispositivo que determina que o contraditório deve, sim, ocorrer, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. Hoje, o problema surge muito comumente quando se trata do agravo, né? Porque o agravo de instrumento pode ser interposto de matéria de ordem pública e de matéria que não seja de ordem pública. E o agravo de instrumento, como todos sabem, é um recurso que se caracteriza por ter um momento procedimental em que o juiz pode se retratar, pode voltar atrás. Mas acontece que esse momento ocorre antes que o juiz tenha conhecimento da contraminuta do réu, porque o instrumento não se forma mais em primeiro grau, né? Então, o juiz pode saber que a decisão foi objeto de recurso e voltar atrás, mesmo sem ouvir os argumentos do recorrido, né? E, na verdade, é isso que ocorre, e o problema doutrinário se põe, né? A doutrina questiona esse ponto, dizendo: mas será que o juiz poderia mesmo voltar atrás sem contraditório, ainda que se trate de matéria de ordem pública? Bom, na verdade, a tendência na doutrina, eu diria que mundial, dos países ocidentais, pelo menos, é essa, né? É dizer que o contraditório é, sim, necessário, ainda que se trate de matéria sobre a qual o juiz possa se manifestar de ofício, né? Já existe um dispositivo no Código Italiano há algum tempo proibindo as decisões surpresa, né, as decisões de terça via, né? E hoje, mais recentemente, se colocou também no Código de Processo Civil italiano um artigo que, na verdade, acaba transformando esse princípio numa regra, porque coloca uma sanção, estabelece uma consequência negativa para o não cumprimento dessa regra, que é a nulidade da decisão. Então, hoje, o Código de Processo Civil italiano diz que a decisão judicial tomada, ainda que sobre matéria de ordem pública, sem que sejam ouvidas as partes, é nula, né? Nós não chegamos a tanto, mas já colocamos no Código, pelo menos, que o contraditório deve, sim, haver, mesmo em caso de se tratar de matéria de ofício. Ainda preocupados com o princípio do contraditório, nós criamos um procedimento prévio à desconsideração da pessoa jurídica, né? Desse procedimento, todos participam, a pessoa jurídica, aquele cujo patrimônio seria atingido se a decisão fosse efetivamente tomada. Então, nesse procedimento, há contraditório, há provas e a decisão é recorrível. E interessante que nós tínhamos colocado, quando o projeto saiu das nossas mãos,